Agora eu vou falar para você sobre o problema. A gente vai entrar agora, mergulhar na parte mais importante desse curso de hoje, da aula de hoje, tá? Eu quero falar para você o porquê que a gente está aqui. Qual é o problema que a gente está tentando resolver? O problema que a gente está tentando resolver justamente é... E aí eu coloquei até... Eu criei um slide para isso aqui, para ficar mais fácil, para que você não tenha que ficar lendo tanto. Você imagine que eu peguei um pedreiro e falei para esse pedreiro que sabe colocar um tijolo em cima do outro, vai lá e me constrói uma escada. 2 pedreiros foram lá e eles souberam, fizeram 2 escadas aí, olha lá. Um primeiro pedreiro, inclusive, passei para ele qual que era o desenho técnico, né? Como que essa escada tinha que ser feita. E ele foi lá e fez essa escada maravilhosa que vocês conseguem ver. Que você consegue ver aqui na esquerda. E o outro tinha pouco espaço, mas não tem problema, certo? Ele foi lá e fez uma escada que, inclusive, parece que você está escalando mesmo essa escada, né? Então, qual é a analogia que eu quero trazer para você aqui? A gente está falando aqui sobre os primeiros passos para você entrar no mundo da programação, certo? Para você iniciar a sua carreira como programador ou como programadora. Se eu ensino para você uma linguagem de programação, é a mesma coisa de eu estar ensinando uma pessoa que está passando na rua a empilhar tijolo e fazer uma escada. Eu estou ensinando para ela a técnica de como você vai pegar o tijolo, colocar um tijolo em cima do outro, mexer o cimento e desse conjunto de coisas você fazer uma escada ou você montar uma parede. Só que olha a diferença quando você sabe como você sabe realmente como estruturar esse projeto, ou como ler uma documentação, um design do projeto, como você aplica essa técnica. Então, o que eu quero passar para você hoje justamente sobre o problema é: se você aprende a lógica de programação, se você aprende a linguagem de programação primeiro, você vai cair em uns problemas recorrentes. Eu falo isso, eu inclusive vou mostrar aqui, inclusive vou mostrar só minha cara aqui para que você tenha atenção naquilo que eu estou falando para você. Porque essa realmente é o que diferencia você no mercado. Quando você aprende uma linguagem de programação, vai lá e compra um curso de linguagem de programação, seja JavaScript, web, seja lá o que for, você vai estar aprendendo a colocar um tijolo em cima do outro. A técnica, você vai aprender realmente como aquela linguagem de programação funciona. Mas você não está aprendendo como usar aquela linguagem de programação da melhor forma possível. Então você vai cair invariavelmente, ou seja, de qualquer forma, você vai cair em problemas durante a aplicação desse teu conhecimento. Porque você sabe como uma linguagem de programação funciona, ou aquela linguagem específica, mas você não sabe como estruturar o seu código de uma forma que funcione, uma forma que seja eficaz, eficiente, que realmente tenha redução de código e não aumento de código, para que essa linguagem seja de uma forma que você consiga dar manutenção. O que é manutenção de código? Quando você cria o código e você está trabalhando numa equipe, por exemplo, pode ser que uma outra pessoa vá pegar aquele seu código para incrementar, certo? Muitos programas hoje em dia, se não a maior parte deles, são atualizados. Hoje em dia a gente vive isso ainda muito mais do que antigamente. Hoje em dia a maior parte dos programas que a gente coloca no nosso computador, eles são atualizados pelo próprio distribuidor. Então você tem hoje, por exemplo, o Photoshop, que é o que eu uso no meu dia a dia para passar aqui conteúdo no Instagram e no YouTube. Ele é um programa onde vira e mexe, por mês eu recebo uma atualização lá da Adobe. Quando você tem o seu aplicativo no seu celular, vira e mexe, você tem que fazer o quê? Atualização de aplicativo. Por quê? Porque tem, por exemplo, um iOS novo. Saiu o iPhone 12 com o iOS 14, as aplicações precisam se adaptar. Isso significa que você tem um código que alguém criou e depois existe uma necessidade de se colocar mais coisa nesse código para que ele resolva mais problemas ou para ajustar alguma coisa que estava errada antes. Então o que acontece é que outras pessoas vão pegar um código feito por um terceiro e vão ter que dar manutenção. Tá? Então vai se acostumando com esse termo que quando a gente fala dar manutenção é alguma coisa que foi criada
e ela precisa ser mantida. Beleza? Então, falando sobre o problema, como nós estávamos comentando aqui, sobre o pedreiro, e agora eu vou voltar, já falei a parte importante. Aliás, tudo isso aqui é importante, né? Mas a gente já falou aqui sobre o pedreiro, certo? Então você pediu para um pedreiro que sabe empilhar tijolo ir lá e fazer 2 escadas. E ele fez essas 2 escadas aqui. Tá errado? Mesma coisa eu falar para você, ó, vai lá e aprende HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap. Vai lá e aprende isso aí. Pô, mas você não entendeu nada de como estruturar isso tudo. Como que essas linguagens se conversam? Inclusive, fica a dica aí para quem já sabe lógica de programação. Essas linguagens são o que eu recomendaria. Mas, se você aprende sobre uma linguagem, você vai fazer isso que esses pedreiros aqui fizeram. Você vai aplicar a técnica que você aprendeu, mas você vai aplicar sem uma estrutura. Então eu quero falar para você sobre 3 probleminhas, de muitos exemplos que podem ser citados. O primeiro é, quando você aprende a linguagem primeiro, você descobre sobre quais objetivos você precisa, quais os objetivos que você precisa criar, que você precisa atacar durante o desenvolvimento. Então você vai começar a desenvolver o seu código e ao longo do desenvolvimento do seu código você vai descobrir que tem alguma coisa errada ou vai descobrindo com o tempo, certo? Vai criando na medida que você vai codificando. Já quando você sabe sobre a lógica primeiro e aprende a lógica primeiro, você vai definir esses objetivos que você vai atacar de antemão. Então você já vai ser mais eficaz aí. Esse é só o primeiro exemplo. Quando você aprende a linguagem primeiro, você cria comparações imaginando os cenários do usuário. Então, quer dizer, quando eu falo em comparações, e quando a gente fala mais sobre lógica de programação, você vai entender o que é uma comparação, mas eu vou dar um exemplo aqui agora. Você faz uma comparação E. O que é uma comparação E? Eu comparo se uma maçã ela é igual a uma outra maçã. Então, maçã e maçã é verdadeiro. Vamos falar também sobre isso nas outras aulas. Então fica aqui comigo que eu vou responder tudo isso daí. Então você vai criando essas comparações na medida que você vai imaginando os cenários do usuário. Então imagina que você está lá desenvolvendo o seu programa, o seu software, e na medida que você vai desenvolvendo, você vai imaginando, não, então acho que quando o usuário entrar nessa página ou interagir com essa aplicação, ele ou ela vai clicar nesse botão primeiro. Então eu preciso programar o botão. Depois que ele clicou no botão, talvez eu deva mostrar uma mensagem. Ou não, talvez ao invés de mostrar uma mensagem, eu redirecione essa pessoa para uma outra tela, por exemplo. Isso não deve ser feito. E isso eu vejo acontecer todos os santos dias. E quando você vê isso acontecendo, aumenta muito a quantidade de erros que podem acontecer no programa que está sendo criado, tá? Quando você está desenvolvendo. Já do lado de quando você aprende a lógica, primeiro você planeja as comparações que você vai usar e como elas vão funcionar. Veja bem, quando você aprende sobre lógica de programação, você não está aprendendo sobre gerenciamento de projetos. Porém, você está aprendendo sobre a estrutura da programação e, portanto, naturalmente, você está planejando como que você vai dividir seu código. Beleza? Isso aqui que vai tirar você do normal e vai colocar você em um status muito acima do normal dos programadores. Beleza? Ficou certo? Ficou bom esse exemplo aí? Último exemplo, você, quando aprende a linguagem de programação primeiro, você acaba percebendo que um bloco de código foi desenvolvido várias vezes em vários lugares. Já do lado de quando você aprende a lógica de programação primeiro, você entende quando um código precisa ser reutilizado e desenvolve de uma forma orientada a essa necessidade. O que eu estou querendo dizer aqui? Se você precisa usar essa comparação que eu dei o exemplo agora há pouco, maçã e maçã, só que você tem 5 telas, por exemplo. Imagina que você está criando uma loja virtual e essa loja virtual tem uma página de produtos, uma galeria de produtos, tem uma página do produto, tem um botão de comprar que vai levar você para o carrinho de compras e tem o botão de pagar e tem também a confirmação. Quando você tem essas
essas telas todas, você vai usar uma coisa em comum em muitas dessas telas, que é o quê? A informação do usuário. Então eu quero saber que o usuário que está logado aqui é o Rafael, por exemplo. E já aconteceu, eu não posso falar em quem, porque pode até ser que essa pessoa esteja assistindo, mas já aconteceu há muito tempo atrás de uma pessoa criar o código que lia se o usuário estava logado em todas essas páginas. Isso significa, minha gente, que lá na frente, quando você precisa fazer uma manutenção desse código, eu já expliquei o que é a manutenção, significa que essa pessoa tinha que ir nas 5 páginas e mudar esse código toda vez. Você entendeu qual é a diferença entre quando você aprende a linguagem, você aplica aquilo só no contexto que você está vendo? É quase como jogar um xadrez. Quando você aprende a linguagem de programação, você aprende... Quando você aprende sobre a lógica de programação primeiro, você aprende todas as jogadas do xadrez. Você aprende cada peça, qual o movimento de cada peça, você aprende quando que uma peça acaba comendo a outra peça, você aprende sobre toda essa estrutura e você aprende a jogar. Quando você joga, você já joga com estratégia, você já sabe qual é o próximo passo, você já sabe que dependendo do passo que jogarem contra você, qual é a sua escapatória. Então, quando você aprende sobre a lógica, você já tem essa estrutura, você já vive essa estrutura. E vou falar uma coisa para você também, que inclusive eu nem coloquei no material de hoje, mas vale a pena comentar. Hoje em dia, uma ferramenta imprescindível para todo mundo usar, que precisa em qualquer área, seja você um empreendedor ou trabalha numa empresa, é o Excel. Então você aprende sobre Excel, você aprende sobre o Google Sheets, por exemplo, né, que é o Google planilha do Google, e dentro você tem fórmulas. As fórmulas nada mais são do que funções programadas, que tem uma série de parâmetros de entrada e tem um objetivo de saída. Então quando você faz uma fórmula de soma, você sim está programando. Agora, eu coloco programando entre aspas, porque realmente é uma linguagem do Excel, certo? O que você vai aprender aqui realmente é uma linguagem, você vai aprender sobre a lógica, e quando você aprende sobre a lógica, você consegue aplicar a lógica tanto nas suas planilhas de Excel, quanto aplicar a lógica também dentro da sua linguagem de programação, se estiver criando um programa. Eu já criei programas para mais de 1.200 usuários conectados ao mesmo tempo. É muito cenário para você imaginar, sabe? Então você não pode imaginar simplesmente isso, e isso acontecia muito, tá? Com alguns dos programadores que eu já trabalhei. E então saber sobre a lógica de programação é uma coisa que vai te tirar do normal. Beleza?